أهلا وسهلا. خوش geldiniz. Bienvenidos. Selamat datang. Bienvenidos a Speaking Our Minds podcast, donde su salud es mucho más que su salud física. Olá, sejam muito bem-vindos ao Falando com a Sua Mente podcast, onde a saúde vai muito além de um cuidado médico. Meu nome é Silvia Pitag, sou apresentadora do dia de hoje e sou agente comunitário do Departamento de Saúde Pública da cidade de Nashua. E hoje nós vamos apresentar um tema, vamos falar de um assunto muito especial, bem delicado, mas muito profundo e essencial à família, aos pais. E vocês vão, com certeza, amar o que estamos fazendo no dia de hoje. Temos comigo aqui uma pessoa especial, minha convidada, a nossa convidada. Ela se chama Jennifer Amanda Pacheco. Para os amigos, aos mais chegados, ela se chama Jenny. Você pode chamá-la de Jenny, porque você também será e é um grande amigo. Jennifer vai nos trazer o que ela faz, o que ela trabalha e o que ela se dedica. E principalmente um pedacinho do mundo e da vida dela. E eu não vou falar muito, ela vai se apresentar. Mas antes de falar, dela apresentar-se, eu só queria dizer a você de uma importância grande. Jenny, ela é educadora parental. Ela é graduada, tem a sua pós-graduação em educação sexual, emocional e prevenção a abuso sexual. Então você sente que o assunto vai ser forte e essencial. Ela é especialista em psicologia positiva pela Harvard, especializando-se na Harvard University, ou na universidade, e também na Universidade de Maryland, em inovação de business e cultura de saúde dentro das empresas. Viu que ela tem conhecimento. E nós vamos conversar com ela hoje. Jenny, eu lhe peço, por favor, que se apresente, diga um pouquinho sobre você, e aí nós vamos entrar no que você mais ama e foi chamada para fazer. Primeiramente, eu quero agradecer a esse espaço, para falar de um tema que é extremamente necessário e delicado e que, antes de qualquer coisa, a gente precisa trazer consciência para as pessoas. Hoje eu estou aqui, independente de todos esses títulos, enfim, que são só mundanos, vou trazer a minha essência, que é a minha essência de mãe, que eu sou, mãe de uma criança de 4 anos, esposa, casada há quase 10 anos, filha e participante de uma sociedade que precisa escutar sobre esse assunto e sobre essa minha essência de defensora. Eu hoje estou aqui me posicionando como defensora da infância e da adolescência, trazendo voz para esses que ainda não conseguem por si só trazer voz. Muito bem, obrigada. E você disse uma coisa muito séria para aqueles que ainda não conseguem trazer as vozes e aqueles que ainda estão amarrados dentro de si, com medo dentro de si de colocarem suas vozes, ou até mesmo de pedir ajuda. Justamente. Né? E isso existe no nosso meio. Eu sei que nosso podcast vai ir além das fronteiras. Ele vai sair daqui dos Estados Unidos e vai até o Brasil. Porém, a nossa comunidade brasileira aqui vive dentro de um silêncio, de um assunto, de uma situação muito delicada. Nós vamos entrar agora um pouquinho nesse tema. Família, escola, crianças. O que levou como é o seu trabalho e o que trouxe você a fazer esse trabalho? O que mais tocou dentro de você para trazer para as pessoas, para a comunidade, para as famílias esse assunto? Porque muitas vezes é um assunto tão pessoal, tão delicado. Mas o que te trouxe a isso? Então, eu falo que
hoje dentro da ciência, né, da ciência do trauma, a gente tem um termo que a gente usa para as pessoas que passaram por abusos, principalmente abusos sexuais, que é o termo sobrevivente. E eu sou uma dessas sobreviventes. Então, além de toda essa questão de conhecimento técnico, enfim, infelizmente eu tive que experienciar na pele sobre isso. E quando eu tive a minha filha, quando eu tive a maternidade, para nós mulheres, né, nosso terceiro renascimento, esse tema veio muito forte, porque era uma sombra que eu ainda não tinha resolvido. E eu precisei tratar depois da minha criança, da minha filha. E o meu maior medo era que isso se repetisse novamente dentro da minha casa. E eu não poderia deixar isso acontecer. Quando a gente veio para os Estados Unidos, meu marido estudar, eu também estudar, eu cheguei aqui e falo que no vazio que a gente encontrou aqui de questão de parentes mesmo, a gente não tinha os apoios físicos que a gente tinha no Brasil, eu precisei lidar literalmente com essa minha sombra e com esse meu vazio. E me veio esse propósito de vida de levar para outras crianças, para outras famílias, o quão devastador é esse assunto quando fica no silêncio da casa. E, infelizmente, a nossa sociedade ela é conduzida a acreditar que isso acontece fora. Né? As mídias colocam isso como monstros e, na verdade, isso não acontece fora. Os números, inclusive aqui dos Estados Unidos, né, que eu trouxe os números daqui, é mais de 90% dos casos com pessoas conhecidas. A gente não está falando de 9%. 9% são estranhos. Então, 90%, e para eu não falar de outro dado errado, familiares da criança são 30%. Então, 30% de família. Quem é família? Pai, mãe, avô, avó, primo, tio. São essas pessoas que convivem dentro de casa. E que esse silêncio precisa justamente ser quebrado. E para quebrar, a gente precisa quebrar o quê? O tabu que a gente tem sobre esse assunto. Sobre falar de violência sexual, sobre falar de abuso sexual e principalmente falar de forma preventiva. Perfeito. Você falou uma coisa muito forte. Você disse que é uma das sobreviventes dessa situação. E eu peço a quem estiver ouvindo, quem estiver participando conosco, que, por favor, se esse assunto for muito forte, se você achar que não tem condições, talvez, de ouvir, ou não permita que abra uma chave, se você já teve algum conhecimento em sua vida sobre isso. Mas é um tema que não pode ficar fora. Eu quero parabenizar pela tua força. Do simples fato de você dizer, eu fui uma dessas vítimas. Então, muito obrigada, porque você não só superou, está superando, como quer recuperar e trazer para que muitos não aconteçam. Mas em relação à quebra de padrão do silêncio, vamos dizer assim, você acabou de dizer que o abuso não começa, que pode começar dentro da situação familiar, até um vizinho que conhece a família, até no meio social onde vamos, participamos. Na prática, como é essa quebra do padrão do silêncio? Como podemos auxiliar com que as pessoas, ou as crianças, ou a família não se silencie? Porque tem pais, tem adultos que têm a vergonha até mesmo de dizer o que passou ou que uma pessoa relacionada a eles tenha passado. Eu gosto de falar que nosso primeiro posicionamento perante o assunto é conscientizar. Por quê? Porque muitas das vezes as coisas que acontecem no silêncio não são trazidas como um problema. Porque acontece no meio do afeto. Se for um pai, se for uma mãe, se for um avô, se for um tio, um primo, tem um sentimento, tem um afeto. Então aquilo ali para a criança, se não for dado a ela consciência de que mesmo sendo bom é um abuso, a criança não vai relatar. E a gente precisa entender que é uma responsabilidade de toda a sociedade em falar sobre isso, porque
os principais atores da cena não vão falar. Vai ter esse silêncio dentro de casa, porque eles não querem que a criança saiba. Então, quando a gente traz consciência, a gente traz essa voz de fora para dentro, que a gente leva para a criança o que é o abuso, e uma das coisas que me pegou muito quando eu fui para pós foi que eu sabia, porque o meu caso foi um ato com contato físico, ok, eu sabia. Mas mais de 80% dos abusos não tem contato físico. É um carinho, mas é um carinho abusivo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é justamente quebrar esse tabu de que educação sexual para criança é instigar essa criança a fazer sexo. Primeira coisa, a sexualidade infantil, dentro dessa sexualidade infantil, a gente não pode ter o sexo lá presente. Ele tem que estar fora, ele vai entrar quando entrar a puberdade e de uma forma instruída. Então, se dentro da sexualidade tem o sexo na criança, já teve uma falha da sociedade. Perfeito. Não é culpa dos pais, não é culpa da escola, não é culpa, não é sobre culpa que a gente está falando aqui. É sobre responsabilidade mesmo, não é responsabilidade só dos pais. Por que a igreja onde essa criança frequenta não viu? Por que a escola onde essa criança frequenta não viu? Sim. Por que os médicos que atendem essa criança não viu? Então, por isso que eu falo que a primeira coisa, quebrar o tabu de educação sexual, induzir. Incrível que pareça ou não, nós estamos no ano de 2026. E ainda existem mentes que não entram num assunto, num detalhe, numa preparação tão profunda com os seus desde pequenininhos. Ainda existe isso. Então, é como você falou, muitas vezes não é a culpa de determinada situação, mas nós temos que ser muito detalhista. Você falou assim, como é que a igreja não viu, como é que o doutor não viu, como é a escola não viu, ou como a própria, dentro da sua própria casa, os pais não veem também. Quando o abuso vem de fora, que no caso é 60% conhecido, 9% de estranhos. Realmente, a gente precisa trazer essa luz justamente porque pode ser que até os pais viram, e eu queria muito colocar isso de um lugar de muita responsabilidade. Porque é um assunto delicado e a gente precisa entender que pode ser que os pais viram. Mas pode ser que o pai viu o abuso do pai dele. Ele está tendo que falar e tratar de um assunto que talvez isso repercutiu com ele também. Sim. Então pode ser que seja um cenário que vem acontecendo e ele ter que tratar com isso na família. É um assunto muito delicado. Não é que talvez ele não veja. Mas infelizmente a gente hoje tem uma sociedade que é muito voltada para as necessidades do adulto. E quando a gente olha para a necessidade do adulto, o único ser que realmente precisa de voz e precisa ser visto é deixado. Então, como eu estou falando, é de uma responsabilidade muito grande a gente entender que o assunto não é sobre culpar, é sobre responsabilizar. Perfeitamente. E para a gente responsabilizar, a gente precisa trazer consciência. E conhecimento. Uhum. E eu queria pedir até um espaço para falar de algo que pode ser gatilho para muitas pessoas que vão ouvir. Certo, mas que não adianta a gente vir falar sobre isso e não dar nome para isso. Perfeito. Que é o abuso. E esse abuso só vai ser prevenido a partir do momento que a gente tem uma educação sexual sistemática dentro de casa. Que pode começar e deve começar pelos pais. Se não começar pelos pais pelo fato de talvez eles serem essas pessoas que praticam abuso com a criança, precisa vir de outro lugar. Quais são os outros lugares que a criança frequenta? Uma escola. Uma igreja, isso. Dentro da saúde pública, sim. Dentro dos hospitais. Então, se a criança não tem contato em casa, ela tem que ter contato em outro lugar. Né? E a gente sabe que aqui nos Estados Unidos é tudo muito estadualizado. Então, aqui em New Hampshire, por exemplo, dentro das escolas só pode haver educação sexual caso os pais permitam. Mas nós somos obrigados a denunciar. Então, todo mundo tem obrigação legal disso. E dentro do estado, por exemplo, próximo a nosso, Massachusetts, tem essas educações dentro das escolas. Isso já é previsto por lei. Mas vamos trazer aqui, e eu quero, inclusive, sugerir para as pessoas que se sentirem
tocadas, porque é um assunto muito delicado e às vezes isso vai te remeter, vai te gatilhar para um momento da sua infância que realmente vocês procurem ajuda. Eu gastei 27 anos da minha vida, 24 anos da minha vida, para eu conseguir entender e conseguir colocar isso para fora. E é um processo, é uma caminhada, mas é preciso começar, porque senão a gente fica congelado no abuso. Quando você disse que ficou esses anos todos, esses 24 anos, para poder abrir, significa que você colocou tudo isso dentro daquele quarto escuro? Tudo dentro do quarto escuro. Eu sempre estou comentando com o pessoal, com as pessoas quando eu estou explicando, principalmente às vezes na ministração, ou às vezes em reuniões na igreja. Não vou colocar a igreja, mas vou colocar a situação de uma forma real, que você vai ver que tem a ver com a realidade. Nós, seres humanos, quando queremos não pensar, porque isso aqui nós estamos falando da mente, quando nós não queremos encarar realmente a realidade, nós abrimos aquele quarto escuro e vamos entulhando, e vamos entulhando, e vamos colocando as coisas que não nos convêm, que nós não queremos enxergar e ver, e lá vai empurrando. Mas você não está tratando da sua mente, você não está tratando do seu coração e você não está tendo a força o suficiente para encarar a tua realidade. E aqui você está me dizendo que esperou esse tempo todo para poder abrir este quarto, pôr tudo para fora e dizer, não, vou caminhar. Eu quero até falar aqui, a minha psicóloga usa um termo que eu acho super legal, que é dobrar as roupas. É como se fosse um guarda-roupa, né? A gente vai colocando as roupas de qualquer jeito, mas tem uma hora que você não vai conseguir mais entulhar, você vai precisar tirar para dobrar. E esse quarto escuro, inclusive, é uma analogia que eu gosto muito de usar para falar sobre o lugar que a criança se encontra. Se a gente estivesse dentro desse estúdio que nós estamos agora com a luz apagada, totalmente no breu, a gente não conseguiria ver onde está a mesa, onde estão as pessoas, onde estão as cadeiras. Verdade. E a criança se encontra nesse lugar quando ela não tem educação sexual. E quando ainda existem os potencializadores dentro da casa, que são os abusos físicos, as violências, a violência doméstica. Quando tem esse tipo de instabilidade, ainda tem uma névoa que mesmo que quando a gente vai lá e acende essa luz para a criança, ela não vai conseguir enxergar a saída. Porque ela também está vendo tudo de forma obscura. Então a gente precisa o quê? Levar o interruptor para a criança, que é a educação sexual, que é a educação emocional, que é uma educação positiva, que eu defendo muito, que é a base. Não adianta de nada dar educação sexual se a criança não tem uma educação positiva, uma educação respeitosa. Exato. Então a base. A luz para essa criança é justamente levar essa consciência, essa educação, para que ela saiba onde é o caminho, onde é a saída. E falando sobre o que é o abuso, nós temos duas formas de abuso, com contato e sem contato. Com contato todo mundo sabe. Sim. Que é o ato. É o ato sexual, é a penetração. E talvez até essas palavras trarão para as pessoas um incômodo, porque a gente não fala sobre isso, a gente não fala os nomes anatômicos do nosso corpo humano. Sim. Principalmente com as crianças, a gente usa apelidos e foi o que a gente aprendeu. Mas existem caminhos diferentes. Então, para trazer aqui para vocês, principalmente o abuso sem o contato físico. E foi aqui que eu descobri que os meus abusos não teriam sido apenas o que eu idealizei, o que eu tinha entendido como. E aí, provavelmente, isso pode acontecer com as pessoas que aqui estão também. Quando a gente estimula uma criança a praticar atividade sexual com outra criança ou outro adulto, mas aqui tem que ter intenção sexual, tá? Vou deixar claro isso. Que é quando você como adulto está ali, tem duas crianças, fala, encosta aí na vagina dela. Encosta aí, ó. Pega aí no peitinho dela. Ele não tá encostando, mas ele tá estimulando a outra criança, as duas crianças fazer, ou uma criança e um adolescente a fazer. Verbal, que é uma coisa que ninguém fala. Quando a pessoa conta a história erótica para a criança ou faz um comentário de natureza sexual, também é considerado abuso. Expor a nudez ou atividade sexual para a criança para satisfação sexual, que é tirar o órgão para a criança ver. Se masturbar na frente Diante da da criança. criança. Isso, eu acredito que, aqui eu estou sendo empírica, tá? 50% das crianças tiveram contato com isso em algum momento. Acredito porque existem essas aberrações. Existem os aberradores. Existem aqueles que fazem essa violação. Eu acredito. Tanto é que eu estou admiradíssima de você mostrar que existe uma numeração
enorme dentro dos Estados Unidos da América do Norte em relação a isso. E aqui, eu vou colocar um adendo. 1% apenas chega notificado para o sistema. É outra informação que foi colhida direto dos dados dos Estados Unidos. Então, se eu falo aqui que tem, por exemplo, 10 casos, eu estou falando de 1.000. Porque tem a subnotificação de 99%. Então, esse assunto é um assunto que muitas das vezes a gente não dá tanta importância, mas o abuso ele é sentido no corpo. Mesmo que a gente coloque as coisas no quarto escuro, Silvia, igual você trouxe lindamente, se você não cuida do seu corpo, porque o seu corpo sentiu a violência. Sim. Você sente isso. Aí isso reverbera na sociedade de qual forma? Várias doenças somáticas, aí vem depressão, e aí vem TDAH, que é muito diagnosticado hoje, pautado também em abusos, não só sexuais, né, violências, enfim. A gente precisa urgentemente levar consciência para as nossas crianças e para as nossas famílias. Com certeza, e uma porção muito grande, porque isso traz não só mentalmente, mas traz também a violência dentro dessa criança quando ela se torna adulto. E eu achei interessante os livros que você trouxe, onde você apresenta, onde você faz esse trabalho com a sua filha. Estão em português, claro, e eu achei muito, muito importante, porque não posso ser criança, e aqui você está, a leitura que faz é educativa, muito explicativa para as crianças e para os pais. O outro chama-se Pipo e Fifi, ensinando proteção contra a violência sexual à criança. Que pode ser usado de 0 a 12 anos. De 0 a 12 anos, perfeito. E tem um outro que chama-se Google, de onde vêm os bebês. É onde você vai explicar à criança a formação da criança, do bebê, como vem o caminho, até ele se tornar, até o momento do parto. Justo. E como que ele vem. Tudo isso de eu forma achei anatômica. Que é o que precisa ser falado. Exatamente. Não onde veio uma cegonha e entregou o filho ali naquela ainda casa. Vem essa história até nos dias de hoje, né? E o outro vem o Monstro das Cores. Esse O Monstro das Cores eu não tive a oportunidade de ver mais ou menos, mas está relacionado às emoções. Das emoções. Porque a gente não pode trazer educação sexual sem lembrar da educação emocional. Perfeito. Então a gente sempre junta todos esses conhecimentos: educação positiva, educação sexual e educação emocional. Nosso tempo é curto. É um assunto que deveria ser bem prolongado. Não sei se vamos ter a oportunidade de um retorno. Eu espero que sim, para darmos uma continuidade nisso, para entrarmos mais profundo. Aquele que estiver interessado para poder falar com você, conversar com você, ou também eu vou deixar o nosso contato, mas eu gostaria que você deixasse seu contato antes de nós terminarmos, tá? Aqueles que estiverem com interesse de ter mais informações sobre isso. Tem o meu site, que é o do Instituto educareproteger.org. Pode me procurar por lá, que consegue acesso a todas as minhas redes sociais e todos os meus contatos. Então, educareproteger.org. Perfeito, obrigada, Jenny. E nós somos o Departamento de Saúde Pública, como nós falamos aqui da cidade de Nashua. O nosso telefone é 603-589-4500, opção número 2. E você pode perguntar por Silvia, e a Silvia dá as informações necessárias até você chegar a Jennifer. E nós também trabalhamos em grupo com várias empresas na cidade de Nashua, que também pode auxiliar de uma forma emocional, educacional, às pessoas também, tá certo? Eu quero agradecer muito, muito, muito pela sua presença, pelo seu tempo, por estar conosco, por ter nos explicado, por estar nos ensinando. E como eu disse, é um assunto muito delicado, muito, muito mesmo, mas que nós precisamos trazer à tona, à vista das pessoas, porque nós temos histórias muito grandes e nós temos que ajudar e auxiliar quem vai dar continuidade em sua própria vida, né? Na nossa linda geração, essa geração que está aí. Jenny, muito obrigada mesmo. E outra coisa, nossa conversa, nosso diálogo vai se expandir, vai levar para outras pessoas e vocês fiquem atentos, acompanhem com a gente. Será um prazer poder auxiliar todos vocês. Muito obrigada pela tua atenção. Muito obrigada mais uma vez, Jenny. Se você quiser deixar um recado, algum especial, sinta-se à vontade para alguém. Eu quero só agradecer esse espaço para poder falar sobre esse propósito e para poder falar sobre essa conscientização que é muito mais do que urgente e necessária. E eu sei o quanto que vocês estão empenhados em
proteger e trazer essa segurança para as nossas crianças, e até por isso esse espaço hoje está aqui aberto. Muito obrigado mesmo, e estou à disposição para uma parte 2, estou à disposição para quem precisar, e é sobre isso, é sobre dar voz para aqueles que não têm voz. Que não tem a voz. E eu quero aproveitar, eu sempre faço isso, eu não saio sem deixar também meu agradecimento por quem está de trás desse trabalho. Não é só eu sentar aqui e dizer meu nome é Silvia. Agradeço a Bobby Bagley, que é a nossa diretora principal. Agradeço a Iraida Munoz, que ela é a responsável também por esse nosso podcast. E agradeço a Kim Bernard, que é a minha supervisora, que permitiu que eu estivesse aqui também, a nossa enfermeira. Muito obrigada, que vocês tenham um bom dia. E, por favor, ouçam e não deixe de não pensar e não imaginar que isso não acontece. Acontece. Obrigada. Até a próxima. أهلا وسهلا. خوش geldiniz. Bienvenidos. Selamat datang. Bienvenidos a Speaking Our Minds podcast, donde su salud es mucho más que su salud física.